Saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Motivo de alegria, como assim eu já falei, de estar na presença do Senhor, porque Ele tem resposta para os nossos questionamentos, Ele tem alívio para a nossa dor, e na sua presença há abundância de alegria. Se você nesta noite chegou triste, fique certo que a alegria do Senhor vai tomar o teu coração, mas dá lugar. Espera o que Deus ele tem para a tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, porque você não vai sair da mesma forma que você entrou. Mas isso só depende de você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vou tentar ser breve. Quero trazer uma meditação para as nossas vidas nesta noite, que está lá em Hebreus, capítulo 12. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. A minha versão é um pouco diferente, mas é a mesma coisa, amém? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. E nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora que com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Esse é um texto muito conhecido por nós, principalmente o versículo 14 e o versículo 15. É um texto que Deus ele tem uma mensagem a qual ele falou muito ao meu coração e eu quero trazer nesta noite. O livro de Hebreus ele é um livro que tem a temática de apresentar Jesus como Cristo, Jesus como a própria palavra. Assim como João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Hebreus mostra que Jesus, ele é a palavra. Então, se Jesus, ele é a palavra e nós devemos ser imitadores de Jesus, nós devemos seguir a palavra. E Hebreus, ele traz essa mensagem de como um cristão, ele deve viver, de como é a maneira que o cristão, ele deve viver. O Hebreus, ele vai trazer essa mensagem. E a Bíblia vai dizer, no versículo 14, ao qual lemos, a partir desse versículo, ele vai trazer uns imperativos necessários para a nossa vida cristã. O que é necessário para que a gente possa andar conforme a vontade de Deus. Vai falar sobre a paz, porque é importante ter paz com todos. Apesar de ser difícil, a Bíblia NVI ela vai dizer, esforcem-se. Não é fácil ter paz quando muitas das vezes as pessoas talvez não cooperam. Mas muitas das vezes a guerra, muitas das vezes as coisas saindo do nosso controle, mas a gente precisa ter paz. Porque se nós não tivermos paz aqui na terra, lá no céu nós não conseguiremos. Se a gente não consegue olhar para a cara do nosso irmão e cultuar com ele e adorar a Deus com ele, nós não vamos conseguir passar a eternidade do lado dele. Então é por isso que Hebreus ele vai dizer, tenha paz. Hebreus, o livro de Hebreus vai dizer, segui a paz com todos. Porque é necessário, e a Bíblia também vai dizer, lá em Tiago, capítulo 3, versículo 18, vai mostrar que bem-aventurados são os que preservam a paz, porque eles serão abençoados com fruto de justiça. Quer ser justificado na terra, tenha paz com todos, e principalmente com Deus. Também vai dizer seguir a paz com todos e a santificação. Santificação é o processo de você se santificar, é o processo de você tornar santo. É o processo de você se tornar santo. E a Bíblia ela nos exige isso, o próprio Deus exige isso, porque a Bíblia vai dizer que assim como o nosso Deus é santo, ele exige de nós santidade. Se quisermos viver o extraordinário de Deus, se quisermos ter uma morada garantida lá no céu, além de ter paz com todos, devemos seguir a santidade. A Bíblia vai dizer, lá em Levítico capítulo 20, versículo 7,
que o nosso Deus ele é santo e é por isso que nós devemos ser santos. E entre outros versículos, porque eu quero correr. E sendo atraídos pela graça, nós não podemos viver na imundícia do mundo. Romanos capítulo 6 vai falar sobre a graça, vai falar sobre que a graça nos atraiu e nós não podemos viver mais conforme aquilo que nós fazíamos antigamente. Se nós pecávamos e dava o nosso corpo por deleite, se a gente se entregava de verdade ao pecado, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente não deve mais viver conforme a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que possamos ser santos, irrepreensíveis. Como é que nós queremos subir ao céu se a gente não luta para ser santo aqui na terra? Como é que a gente quer herdar a vida eterna? Como é que a gente quer ser abençoado aqui se a gente não busca ser santo? Se a gente quer dominar a nossa própria vida, se a gente quer fazer aquilo que nós queremos, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Tem abundância de alegria. Na presença de Deus tem abundância de alegria, mas só experimenta a abundância de alegria quem procura alegrar o Salvador, quem procura alegrar o Deus que lhe chamou. Só tem alegria no Espírito Santo quem procura viver agradável, quem procura viver irrepreensível diante de Deus. A Bíblia vai também dizer sobre que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Porque também a gente não pode deixar apenas que a graça seja apenas para a gente. A gente não pode limitar a graça apenas para a nossa vida. Mas nós devemos também ter compaixão daqueles que muitas das vezes estão fracos na fé. Muitas das vezes o nosso irmão que está ao nosso lado querendo desistir, nós devemos, da mesma forma que Deus se agraciou de nós devemos ter compaixão e trazer uma palavra de regozijo, de ânimo. Uma palavra de ânimo. É uma palavra de esperança. É uma palavra de ânimo. E também com aqueles que ainda os olhos não foram abertos e ainda não confessaram Jesus como seu único Salvador. A Bíblia nos manda pregar. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. E no versículo 20 o próprio Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não se preocupe se você não consegue pregar, se você não sabe pregar, se preocupe não. Jesus lhe capacita para que você possa falar do Evangelho para as outras pessoas. Você foi atraído pela graça, você foi atraído pela salvação. Deus se compadeceu de você, então se compadeça do seu irmão também. Porque se quisermos viver o extraordinário de Deus, temos que andar conforme a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que nenhuma raiz de amargura brote dentro do seu coração. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, vai falar sobre aqueles que estão contaminados, eles contaminam as outras pessoas, eles contaminam aqueles que estão por perto. Vai falar sobre o fel, que é um amargor, algo que amarga a vida de outras pessoas. E certa vez eu li um livro que nos mostra que nós não devemos ser pimenta, mas devemos ser sal. Pimenta às vezes passa um pouco do limite, mas sal salga, sal dá sabor. Se a gente quiser também que as outras pessoas sigam a Cristo, nós devemos ser sal. Nós devemos dar sabor a outras pessoas, nós devemos dar sabor à vida delas. Nós devemos trazer uma palavra de Jesus como Salvador das nossas vidas. Glória a Jesus. Também vai falar da abisinto, que significa amargura e angústia. E no versículo 16, o qual eu quero trazer uma mensagem também da parte de Deus para as nossas vidas, é que vai mostrar sobre Esaú, o qual a história está escrita lá em Gênesis capítulo 25, versículo 29 e 34, onde Esaú, ele vai entregar o seu direito de ser primogênito. Ele nasceu primeiro, apesar de ser gêmeo de Jacó, ele nasceu primeiro, ele tinha o direito de herdar grandes bênçãos do seu pai, mas por causa de um prato de lentilhas, ele perdeu tudo que Deus tinha para oferecer a ele, tudo que Isaac tinha para oferecer a ele. Que nós não possamos ser assim, porque o que Deus tem para as nossas vidas é coisa grande. O céu está preparado para as nossas vidas, mas nós não podemos trocar coisas tão grandiosas que Deus ele tem preparado para as nossas vidas por um momento de prazer.
Um momento que muitas das vezes satisfaz a nossa carne, satisfaz as nossas vontades, mas não satisfaz a vontade de Deus. Porque não adianta levar uma vida vazia se não tiver a presença de Deus. Porque é na presença de Deus que traz alegria. É na presença de Deus que traz esperança. É na presença de Deus que muitas das vezes a gente está fraco. A gente quer desistir. A gente grita, Deus, eu quero morrer. Mas Deus diz, eu tenho vida para você. Glória a Jesus. Então não troca essa presença por coisas banais. Não troca essa presença pelo mundo passageiro. Porque só há uma verdadeira alegria na presença de Jesus. Só há uma verdadeira alegria. Crente sofre, mas tem esperança de uma vida eterna. Crente muitas das vezes quer desistir, mas tem um amigo ao seu lado dizendo, eu estou contigo. Descansa, não temas, eu venci o mundo e em mim você é mais que vencedor. Assim diz Jesus na sua palavra. Nós não podemos se entregar tão fácil, deixar aquilo que o céu tem preparado para as nossas vidas tão fácil. Às vezes a gente está com fome, e eu não falo fome físico, eu falo fome espiritual. Às vezes a gente está fraco e quer se alimentar do pecado. Às vezes a gente está fraco, a gente tem uma vida vazia e tenta preencher o vazio da nossa alma com coisas banais, com coisas que não preenchem o nosso coração. Em momentos da minha vida que eu procurei levar uma vida de pecado, eu cheguei ao ponto de dizer para Deus, Deus, quanto mais eu peco, eu não preencho o meu vazio, eu tiro mais o que tinha dentro. Quanto mais eu erro, quanto mais eu desagrado ao Senhor, eu tenho maior vazio. E assim acontece nas nossas vidas. Porque se nós queremos ter a alegria do Espírito Santo, nós também devemos buscar a alegria em Deus, porque Jesus é que preenche o nosso vazio. Meus amigos ouvintes, eu quero encerrar, mas eu quero te dizer, não troque a oportunidade que o céu, ele tem te oferecido, ele tem te dado a oportunidade de viver uma vida eterna, de viver uma vida na alegria do Senhor, por coisas tão passageiras. Porque o mundo é passageiro. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Então não queira viver uma vida longe de Jesus, porque longe de Jesus a vida não tem sentido. Longe de Jesus a nossa vida ela não tem alegria, ela não tem ânimo, ela não tem prazer. Porque o prazer verdadeiro está em Cristo. A alegria verdadeira está em Cristo. Não é as coisas passageiras deste mundo que vai preencher o nosso vazio. Não é o pecado que vai preencher o nosso vazio. Porque se quisermos viver aquilo que o céu tem preparado, é tempo da gente buscar mais de Jesus. Buscar mais andar em santidade. Buscar mais andar na presença de Jesus, pois é a presença de alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós alegramos ao nosso Deus, Deus também alegra nossa alma, o nosso coração e o nosso espírito. Porque a alegria verdadeira, ela está no Senhor. A alegria verdadeira não está naquilo que os olhos veem, mas aquilo que a Bíblia diz, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus ele tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. E em Romanos 8:28 vai dizer, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Quer viver uma vida bem com Deus? Quer viver o bem de Deus? Quer viver o extraordinário que o céu ele tem preparado para as suas vidas? É tempo de viver em comunhão com Cristo. Em paz com as outras pessoas, em santidade, não deixando que a tristeza tome o nosso coração, mas procurar estar alegres e firmes em Cristo, porque a Bíblia vai dizer que nada nos separará do amor de Deus, nem a tristeza, nem a nudez, nem nada nesse mundo, mas em todas as coisas deste mundo somos mais que vencedores, mas é em Cristo. A vitória está em Cristo. Foi falado nesta noite sobre a vitória, e a vitória verdadeira está em Cristo. A recompensa verdadeira, a alegria verdadeira está em Cristo. E esta palavra que Deus ele colocou em meu coração.
porque nós não podemos ser felizes nesta vida se não tiver Jesus. Foi falado também que não adianta pregar, não adianta cantar sem unção, sem a presença do Espírito Santo, porque é a presença que traz sentido para as nossas vidas. É a presença que nos faz ficar de pé. Moisés, ele clamou a sua presença. Deus disse, eu vou enviar o anjo. Ele disse, não nos faça descer daqui se a tua presença não for conosco. Porque se a presença de Deus ela não está em nossas vidas, não adianta fazer nada. Não adianta viver nada. E é o que eu te chamo. Queira ter a presença de Deus em sua vida. E procure se reconciliar com Cristo. Procure buscar a Cristo, estar aos pés da cruz, porque é na mensagem da cruz que encontramos esperança e alegria para os dias tão causticantes que estamos vivendo, dias difíceis, mas creia, se você está firmado em Cristo, a vida eterna está garantida lá no céu, porque Deus não vai desamparar o seu povo, a trombeta vai tocar, breve vamos subir, mas só sobe quem estiver santo, só sobe quem estiver firmado na presença de Jesus, a alegria verdadeira está em Cristo, então não se enganem com coisas tão passageiras, e é assim que Deus, essa palavra que Deus colocou em meu coração, que Deus abençoe e guarde esta palavra, porque é aquilo que Deus ele tem para falar contigo. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.